Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Eu Te Escrevo de Auschwitz, as cartas inéditas dos prisioneiros do campo de concentração de autoria da Karen Tayev. A Karen é uma historiadora que trabalha no Memorial da Shoah, o Museu do Holocausto, em Paris, e nesse museu pode ser consultado um acervo muitíssimo interessante que é objeto de estudo da Karen aqui neste livro. Acervo esse que documenta a chamada Briefaktion, que traduzindo literalmente do alemão ficaria Operação Cartas. A Karen foi a primeira pessoa a estudar a fundo esse acervo, e esse acervo prova que entre setembro de 1942 e julho de 1944, cerca de 5.000 cartas foram enviadas de campos de concentração por pessoas que haviam sido deportadas até a França. E no que consistia a Briefaktion? Então, infelizmente, a gente não tem muita informação sobre essa operação, que não só não é muito conhecida, mas também foi muito pouco documentada. E muito disso se deve ao fato de que os alemães foram extremamente eficientes na camuflagem dessa operação. Por exemplo, nessas cartas que eram enviadas pelos prisioneiros aos seus familiares na França, não havia muitas informações, como identificação muito clara, datas, o próprio nome do local de onde se enviava a carta ficava meio obscuro, eles faziam uma camuflagem ali, por exemplo. O nome oficial do local era Campo de Trabalho Forçado. Eles colocavam como apenas campo de trabalho, omitindo forçado, ou então campo de prisioneiros de guerra. Aí, de novo, colocava só campo de trabalho. E muito raramente também se tinha menção ao campo de Auschwitz nessas cartas. Essa operação é tão obscura, tão bem camuflada, que só há um documento alemão que efetivamente menciona essa operação. A gente tem o facsímiles desse documento aqui, inclusive, mas a gente não tem informações como, por exemplo, por que essa ação foi idealizada, por quem que ela foi idealizada, como que foi estruturada, como que ela era executada direitinho, mas a gente tem muitas hipóteses em torno do objetivo dessa ação e também de como ela era executada. Então, a principal hipótese acerca do objetivo dessa Briefaktion era que se tratava de uma operação cujo objetivo seria fazer uma propaganda positiva do regime nazista. Então já tinha alguns rumores rolando no cenário internacional sobre os campos de concentração e não pintavam uma figura boa desses campos. E aí talvez essa operação tenha sido construída com o objetivo de tirar um pouco a imagem ruim dos campos, fazer uma propaganda positiva deles. É bastante provável, inclusive, que esses deportados que escreviam as cartas escrevessem exatamente o que os nazistas queriam que eles escrevessem, porque aqui a gente tem algumas cartas e dá pra ver que tem sempre um padrão. Então são cartas muito curtas em sua maioria, cartas vagas também, que trazem frases como estou bem de saúde, não se preocupem comigo, estou trabalhando, estou bem abrigado, e a gente sabe que a situação não era nem um pouco assim, não é? Além disso, para fortalecer essa hipótese, há aqui relatos de pessoas que conseguiram escrever essas cartas que eram enviadas pelos nazistas, então no sistema oficial, digamos, mas que também conseguiram escrever cartas e enviar de modo clandestino, ou seja, que não passavam pelo circuito da censura nazista. E aí a gente vê que nas cartas oficiais tem esse tom bem seco, uma coisa breve, muito vaga. E nas cartas que não tiveram de passar pela censura, aí a gente tem mais detalhes de como a pessoa tá, ela fala algumas coisas ruins sobre o que tá acontecendo ali, ou seja, muito provável que as cartas que eram enviadas pelo circuito oficial tinham ali uma boa dose de coerção. Há também aqueles que acreditam que essa operação consistiu numa tentativa dos nazistas de conseguirem descobrir mais judeus que estavam escondidos. Então a ideia era, você permitia que o cara que estava preso lá no campo de concentração escrevesse para sua família, e a partir disso eles conseguiam localizar o endereço e assim conseguir trazer mais judeus para os campos de concentração. Inclusive, os próprios deportados que estavam ali nos campos de concentração e que escreveram essas cartas desconfiavam disso. E aí eles tinham algumas artimanhas para proteger os seus familiares. Olha só o que a gente tem aqui. Escrever para nossas famílias significava revelar o local onde moravam, ou pior, onde se escondiam. Também não podíamos optar por simplesmente não escrever. Seria a morte certa. E aí ele detalha mais um pouco. Por volta do final de 1943, as autoridades, pela primeira vez, deram aos prisioneiros judeus a permissão de enviar um cartão postal às suas famílias. Cada um de nós recebeu um postal para enviar.
fizeram-nos entender que não se tratava exatamente de uma permissão, mas de uma ordem oficial cuja execução seria escrupulosamente controlada e a recusa à obediência severamente punida. Quem revela isso é Simon Lex, que foi um polonês que esteve em Auschwitz, mas conseguiu ser libertado depois. E sobre a estratégia que eles usavam para proteger suas famílias, fala aqui outro sobrevivente do campo de concentração. No início do ano, soldados da SS vieram ao nosso alojamento e anunciaram que poderíamos escrever para mandar notícias às nossas famílias. Muitos tiveram medo de que se tratasse de uma armadilha e se recusaram a escrever, mas eu não. Eu usei o endereço de uma amiga, não judia, porque sabia que ela poderia entrar em contato com Margot. Então, geralmente, era isso que eles faziam. Escreviam as cartas mais para conhecidos arianos que eles consideravam de confiança e que poderiam, por sua vez, redirecionar as cartas a quem elas realmente eram destinadas, porque assim eles pensavam conseguir garantir que os seus familiares receberiam as cartas, ao mesmo tempo que também mantinham sigilo sobre a localização deles. E além das cartas da Brief Action, a Karen traz outros 2 tipos de documento e fala um pouco sobre eles em partes diferentes do livro. Então o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte consistindo nas Brief Action e é talvez a parte mais emocionante do livro, porque a Karen faz algo muito legal aqui, que é selecionar algumas dessas cartas e aí ela conta a história de cada um dos seus remetentes. Então, de onde que essa pessoa era, o que que ela fazia, como é que ela foi parar ali no campo de concentração. Ela faz alguns cruzamentos de dados também muito legais para conseguir reconstituir um pouco da vida dessas pessoas ali no campo, então muitas vezes dos seus últimos dias, meses de vida. Ela conta também sobre a relação que as famílias que receberam as cartas e que têm posse delas têm com essas cartas, porque, infelizmente, em muitos casos, essas cartas representam a única recordação de um pai, de uma mãe, enfim, de um familiar que essas pessoas têm. E tem umas cartas que dão um nozinho especial na garganta. Agora me veio à cabeça uma de um homem que foi enviado para o campo e está separado, então, da sua esposa e da sua filhinha, mas a filhinha dele tinha apenas 3 anos. E aí ele escreve que está com medo de que a filha dele esqueça dele, porque ela era muito pequenininha e ele já estava há um tempo fora. Quando eu li aquilo, eu fiquei... Ai, meu Deus. E essas cartas, por serem muito breves, muito vagas, acabam muitas vezes trazendo mais perguntas que respostas. E aí a gente tem a segunda seção do livro, que é composta pelas cartas clandestinas. Então, o que que acontecia? Muitos campos, principalmente Auschwitz, tinham uma estrutura gigantesca. Não havia apenas judeus ali. Tinham alguns trabalhadores que estavam ali de forma forçada, como alguns franceses, por exemplo. E esses trabalhadores, que não eram judeus, apesar de também viverem em condições precárias, tinham um pouco mais de liberdade. Então, por exemplo, eles podiam enviar cartas aos seus familiares, mas não passava pela censura nazista. Então, desenvolve-se uma espécie de mercado clandestino ali, onde havia negociações entre os prisioneiros judeus e esses outros prisioneiros que podiam enviar cartas mais livremente. E o que acontecia era, esses judeus recebiam mantimentos das suas famílias, comidas, etc., cediam parte deles para esses trabalhadores, e aí esses trabalhadores, por sua vez, enviavam cartas dos judeus para as suas famílias, só que com o nome deles, com o nome dos trabalhadores. Então ficava mais difícil de pegar na censura e era uma maneira de os judeus conseguirem se comunicar melhor com as suas famílias. Então essas cartas são bem mais íntimas, bem mais extensas, revelam coisas ruins que estavam acontecendo ali. Tem umas cartas que, meu Deus do céu, sério, que dão um aperto no coração, e esses judeus deportados enviavam algumas instruções a seus familiares, né? Então falavam, olha, você deve responder no nome desse cara aqui, não no meu nome, porque senão pode dar ruim se alguém pegar essa carta aqui. Inclusive, eles tinham até alguns cuidados. Mesmo com algumas cartas sendo mais íntimas, mais reveladoras, etc., tinha alguns deportados ali que eram mais cuidadosos, que utilizavam uma espécie de linguagem codificada, como, por exemplo, aqui na página 105. Você certamente soube que há muitos doentes no MID. Tome cuidado com as crianças. A epidemia atual é muito grave. Vocês têm que se proteger dela. Não importa quanto custe. Eu não quero que você nem nossas crianças queridas sofram da mesma doença que já me causou tanto sofrimento. Os doentes são os judeus
e a doença são as detenções. Mas não eram todos os trabalhadores forçados que não eram judeus que exigiam essa espécie de recompensa, de pagamento para enviar as cartas. Muitos faziam na simples camaradagem mesmo, na cumplicidade, eles desenvolviam relações de afeto ali, de empatia, e muitos, de certa forma, arriscavam a sua pele para conseguir trazer uma espécie de alento àqueles deportados que estavam ali. E também há uma outra origem de algumas cartas clandestinas que estão aqui, que eram enviadas, na verdade, eram jogadas nos trilhos de trem quando os judeus estavam sendo transportados de um lugar para o outro. Então, eles arrumavam alguma folha de papel, algum lugar onde eles pudessem escrever, escreviam algo e largavam ao longo do caminho. E aí, essas cartas chegavam às suas famílias algumas vezes por bondade das pessoas que viam aquelas cartas jogadas e faziam o possível para fazer com que elas chegassem aos seus destinatários. E por fim, a gente tem a terceira e última seção do livro, que é uma seção chamada A Liberação, que consiste na reunião de cartas de prisioneiros que foram liberados dos campos de concentração e que escreveram cartas para suas famílias, porque em 1945 o Exército Vermelho descobre Auschwitz e aí começa uma operação para liberação, para reabilitação dessas pessoas também, porque a maioria estava em condições deploráveis, muitos tiveram de ser internados por conta de doenças, muitos, infelizmente, vieram a falecer nesse processo, mesmo depois da liberação, porque estavam muito debilitados, dado que eles tinham sofrido nos campos, e foi concedida a essas pessoas liberadas a permissão para que enviassem cartas às suas famílias, e essas cartas não passavam por censura alguma. Então também são cartas mais longas, onde compartilham coisas mais íntimas, como eles estão se sentindo. E, meu Deus, ao mesmo tempo que dá uma alegria de ver, sabe, a pessoa falando, ai meu Deus, eu saí de lá, tô livre, tô louco pra ver você, onde é que vocês estão, pedindo notícias, é um pouco desesperador, porque as cartas demoravam muito tempo pra chegar, muitas vezes mais de um mês pra chegar no local de destino. Então imagine vocês, bem que nem dá pra imaginar uma situação dessas, não é? Uma pessoa que saiu do campo de concentração, de um horror, aí tá no hospital, doido pra ver a família, mas tem que ficar ali por um bom motivo, claro, mas ainda assim, imagino que cause certa agonia em quem só quer ver a família. E aí a pessoa não recebe resposta, porque fica escrevendo cartas e elas demoram muito para chegar. As respostas não vêm. E aí a pessoa fica imaginando coisas naquele contexto, né? Então, nossa, tem um homem aqui que escreve várias cartas para sua família e é aquela coisa, quer saber onde é que eles estão, se tá tudo bem, porque tinha isso também, né? Você não sabia o que tinha acontecido com a sua família. E aí as respostas não vêm, ele continua escrevendo, espero que vocês tenham recebido minha carta, eu não tô recebendo resposta aqui. E há pessoas que enviaram cartas, mas conseguiram reencontrar seus familiares antes de as cartas chegarem até eles, de tanto que demorava. Mas essa parte acalenta um pouco o coração em alguns depoimentos, sabe? Porque a gente vê um sentimento de alívio em muitas delas. Assim, obviamente tem alguns que estão amargurados, têm sentimentos de vingança, o que é muito compreensível, mas a maioria só fala palavras de amor pra família, quer saber como tá, sabe? É bem bonito de ler. E aí, na conclusão do livro, a Karen fala o seguinte sobre o objetivo do trabalho dela. A presente obra tem vários objetivos: revelar um aspecto desconhecido da história da Shoah, promover esses documentos e, ao mesmo tempo, honrar a memória das vítimas. Na minha opinião, ela atingiu todos os objetivos com louvor, principalmente a questão de honrar a memória das vítimas, porque o trabalho que ela faz na primeira sessão de contar a história de cada um, de tentar reconstituir o que eles viveram ali nos campos de concentração, é um trabalho muito legal mesmo. Eu li aqui e pensava, nossa, deve ter dado um trabalho cruzar esse tanto de informação, mas a Karen fez isso e fez com que a história de muitos dos que estão aqui não sejam esquecidas. Fiquem neste livro documentadas. Então fica aqui uma baita de uma recomendação para quem gosta de literatura de testemunho, de ler sobre o Holocausto. Eu já li coisa pra caramba sobre esse tema, quem acompanha o canal sabe que é um tema do qual eu gosto bastante. E ainda assim eu sinto que esse livro conseguiu agregar bastante a minha bagagem sobre esse assunto e fazer com que eu conhecesse essas histórias aqui que definitivamente não devem ser esquecidas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.